Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Agradecemos mais uma vez Haj Ahmad Ali Saif pelo convite, pela parceria junto à ANAJ, Associação Nacional de Juristas Islâmicos, sempre nos apoiando nessa causa nobre. Por qual razão que existe a ANAJ? Pelo simples fato de nós nos colocarmos no lugar do outro, dos nossos irmãos muçulmanos, principalmente em casos de intolerância, de desrespeito, e seria importante morrer mektir min besma المحاضرة شو بيصير هون بالبرازيل تبع العنصرية morrer mektir, e inshallah nós vamos passar fatos. O tema do congresso é sobre conhecimento religioso, para nós termos identidade islâmica. Mas muitos têm apenas atos de ibada. O que adianta você ter ato de adoração apenas a ibada, se você está na rua mais de 80% no dia a dia junto à sociedade? E na rua você tem al-mu'amalat, que também faz parte do fiqh, da jurisprudência islâmica. E os não muçulmanos, eles nos conhecem apenas por al-uqubat, apenas as punições. A visão dos não muçulmanos é que no Islã só tem a Sharia em relação às penas por crimes que são cometidos. Então, o conhecimento religioso, ele faz com que você tenha a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala em todos os campos, principalmente na sociedade que você vive. Você vai mostrar o Islã lá fora. Na mesquita é fácil, você está rezando, ou você pagando o zakat, ou você indo para o Hajj, e etc., cumprindo os pilares do Islã. Agora você mostra o Islã e mostra a tua identidade islâmica no dia a dia, com o teu vizinho, no teu trabalho, no teu emprego, na escola, na faculdade. E essa é a realidade que nós estamos vivendo. E muitas pessoas, por não terem essa identidade islâmica, vai acontecer o quê? Esses atos que vocês vão verem aqui. Por não se posicionarem, por não conhecerem a religião, não conhecerem a nossa legislação, acabam sendo presas dessas pessoas que só praticam o mal. E que se esquecem que o Islã está aqui desde as primeiras caravelas que chegaram nesse país. Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma situação em que, primeiro, 3 partes relacionadas a colégios, que nós estamos falando de estudo. Mulheres não conseguem prestar concurso com hijab. Colégio particular, aqui de São Bernardo, bullying com uma muçulmana e concurso público em que uma muçulmana foi obrigada a tirar o hijab. Falta o quê? Conhecimento. Às vezes, muitas das nossas irmãs, não se posicionando, não conhecendo a legislação, no dia acabam perdendo o direito. E nós oficiamos os 3, e os 3 hoje mudaram todos os editais desses concursos. E esse colégio também mudou, chamou os pais e fez com que fosse dada uma palestra nessa escola. Isso é um exemplo rápido que eu estou passando para vocês. Estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos falando de uma assembleia legislativa, onde uma irmã ia participar de uma reunião de direitos humanos. Ela foi barrada por conta do hijab num local em que ela ia participar. Nós oficiamos também a assembleia e o presidente mudou o regimento, incluindo o hijab, dentro da assembleia daquele estado. E o que ele citou na resposta dele? A nossa presença no Supremo Tribunal Federal como jurisprudência e como guia. Não só isso. Uma muçulmana. Nós vivemos, às vezes, em bolhas, esquecemos que o Brasil é um país de grande proporção geográfica. Imagina uma muçulmana no estado do Pará.
tentando adentrar num presídio para visitar um parente dela. Todas as vezes que ela adentrava, tira o hijab dela para ela ver o parente dela. Essa mulher mandou para nós um ofício, um pedido. Nós oficiamos aquele presídio. E aí está a resposta daquele estabelecimento prisional, e ela hoje visita com o hijab, mantendo o respeito. Mas nós íamos deixar... O que é a ANAGE? A ANAGE pensa nessas pessoas. Eu estou tranquilo como advogado, eu estou tranquilo com a minha família, mas basta isso? E a sociedade, meus irmãos e as minhas irmãs, que estão pegando o metrô, transportes, que não conseguem trabalho com o uso do véu, não tem proteção, não tem salvaguarda, e é esse o nosso trabalho. Advogada, no mês do Ramadã, falou que os muçulmanos matam cristãos. Condenada em primeira e segunda instância. Saiu em mais de 30 sites no Brasil o trabalho da ANAGE. Condenada em R$20 mil para pagar para o Estado, não é para a ANAGE. A ação, nós temos o trabalho de ajuizar a ação. Nós temos gasto para ajuizar a ação. Nós temos tempo que nós perdemos, que eu não falo perder, nós estamos ganhando, porque isso é hasanat, é baraka de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas tem um trabalho por trás que nós estamos fazendo para que essa ação chegue nisso. E ela foi condenada. E ela falou que os muçulmanos matam cristãos no mês do Ramadã. Só isso. Música. Uma música, um samba cantado por pessoas famosas aqui no Brasil, com milhões de seguidores. O que diz a letra? Aqui não é o Islã, aqui não é Bagdá, desarma essa bomba em nome de Allah. Na música que eles cantam, no pagode, chamando o Islã de um país, mandando desarmar, falando que todos nós somos terroristas, que estamos aqui há mais de 500 anos, contribuindo com esse país, enriquecendo a cultura. E o Ministério Público, com a nossa ação, foi favorável para readequar a letra. Está em andamento isso. Pastor, é que vocês, quem não fala o árabe, árabe, sabe que tirhe. Shu al-he pastor, hel-huri, Allah, auzu billah, Allah shaitan, hu al-biknisi, haun be Brasil. Allah shaitan. O Islã, shayatin. Essa é a realidade. E nós vamos ficar de braços cruzados? Só isso. O outro pastor, a mesma coisa. E nós fizemos um acordo com ele, junto com o Sheikh Jihad, uma live onde ele pediu desculpas publicamente e reconheceu o erro dele, alhamdulillah. STF. Quem de muçulmanos vocês conhecem que conseguiu estar no plenário do STF? E eu não estou falando de homem, que eu estive lá. Eu estou falando de uma mulher preta, Hajab, doutora Késia, primeira mulher muçulmana Hajab no plenário do STF. Como que nós conseguimos isso? Alhamdulillah. E isso é um trabalho de formiguinha que nós estamos dia a dia sofrendo. E aí quando nós pedimos ajuda, nós temos vergonha, porque parece que é para nós. Alhamdulillah, nós não precisamos. É para os muçulmanos, é porque é uma família, um outro que está sendo defendido nesse caso. E através desse trabalho, aquele outro lá na Assembleia já usaram essa jurisprudência como guia. E não só por causa da CNH, vão usar em outros processos. Só isso. No TSE, com o ministro Edson Fachin, nós tivemos a nossa palavra. No Senado Federal, nós estamos acompanhando hoje 4 projetos de lei que são relacionados a nós muçulmanos. Nunca nesse país nós tivemos alguém para acompanhar um projeto de lei que era a nosso favor. Que projetos são esses? Folga semanal, podendo ser escolhida na sexta-feira, quase aprovado já em última instância no Senado. Outro projeto,
escusa para que um aluno, imaginem vocês, um aluno numa escola pública, quantos nós temos de muçulmanos em escolas públicas? O que é servido na merenda escolar? Khanzir, carne de porco. E esse aluno muçulmano come? Ele não tem a substituição por outra proteína? Nós estamos acompanhando esse projeto. Conseguimos alterar o artigo para colocar a substituição e ele está em votação. Só isso, outro artigo para indenização por dano moral em causas de intolerância religiosa na esfera do trabalho específico para a religião. Então, qualquer projeto de lei relacionado aos muçulmanos, nós estamos lá. Mas isso demanda tempo. Tem que ir até Brasília, tem que participar de audiências públicas, tem gasto. De onde que vem? O meu tempo eu estou doando. E os nossos irmãos da ANAGE estão doando o tempo. Todos estão doando. Mas era muito mais fácil nós ficarmos nos nossos escritórios e contribuir. Para mim é mais fácil eu contribuir financeiramente e eu economizaria muito tempo meu para que outro fizesse. Mas não tem outro que vai fazer. Se nós esperarmos os outros, nós vamos ser presas da ignorância e da intolerância nesse país. A realidade aqui é dura. As pessoas têm uma visão deturpada do Islã. Por isso que nós precisamos do conhecimento religioso, por isso que nós precisamos de um trabalho como esse, o G20. Nós fomos convidados para participar da reunião do G20 em Brasília. E nós três palestramos, eu, o Sheikh Jihad e a doutora Kézia. Estivemos lá falando da ANAGE de todos os muçulmanos desse trabalho. E isso mostra o reconhecimento no Ministério da Educação. Nós estivemos no Ministério da Educação para quê? Para que eles colocassem uma norma técnica para todas as faculdades no Brasil, informando o valor do hijab. Que as pessoas não têm qualificação quem vai aplicar a prova. E foi acolhida essa nota técnica e disparado para as grandes, maiores universidades do país. Os projetos que eu disse, inúmeros que nós estamos acompanhando, e isso aqui, meus irmãos, isso aqui é um pouquinho do que acontece nas redes sociais. Isso aqui é um pouquinho, as figuras, muçulmano estupra, muçulmano mata, muçulmano é terrorista, muçulmano é pedófilo. Isso aqui são mais de 400 vídeos em TikTok e Instagram que nós removemos das redes sociais, com denúncias e acompanhando. E imagina o trabalho que dá cada um desse. Mas a gente não quer judicializar. Nós queremos a conscientização. É o trabalho que esse congresso está fazendo. Isso aqui no Rio de Janeiro. Por que eu deixei em destaque? Alcorão, guia de estupro. E junto com isso, vários versículos do Corão, mentindo, falando que você deve estuprar. Está falando que dentro do Alcorão você deve estuprar as mulheres, entre outras aberrações. Isso aqui foi distribuído, meus irmãos e minhas irmãs, em escolas no Rio de Janeiro. Foi distribuído para crianças. E o pastor está preso, alhamdulillah. Mas nós temos que ficar atentos. Porque se nós fecharmos os olhos, amanhã é o filho de vocês, é o meu filho, a minha filha. Porque eles estão na sociedade. Fora isso, o trabalho que nós fazemos com outras religiões, seja matriz africana, repudiando quando há desrespeito, seja com o profeta Jesus, alaihi salam, seja contra os nossos irmãos palestinos e os sionistas genocidas, em qualquer ato. E aqui, ó, São Bernardo do Campo, invasão da mesquita Abu Bakr al-Siddiq por um intolerante, entre outras mesquitas que tiveram a mesma coisa, e, alhamdulillah, não aconteceu nada de ruim, e nós devemos nos policiar, porque amanhã pode ser algo pior. Que Deus nos livre e que possamos estar juntos. Cartilha da ANAGE com dicas e provas que nós devemos ter para capacitar os nossos irmãos. E que Deus abençoe a todos. E desculpe se eu me excedi, mas é necessário fazer isso, falar isso aqui. Obrigado.